só apresentar e depois só fazer a apresentação. Vou ficar perto, obrigado. Ok, claro que sim. Preciso parar depois. Muito boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui na Biblioteca Pública e aqui no Jornal João José da Graça. Este ano nós temos a oportunidade de voltar a trabalhar com o Sr. Paulo Freitas, um profissional que dispensa apresentações, um dos contadores de histórias preferidos da casa, porque sempre faz um trabalho incrível junto ao nosso público infanto-juvenil. E uma biblioteca é um lugar que as pessoas procuram não apenas para estudar, não apenas para consultar documentos, mas principalmente para ouvir histórias, para ler histórias, para conhecer histórias. E o que nós às vezes precisamos para levantar o dia é de uma boa história, e eu falo por experiência própria. Nesta noite, nós estamos no meio da comemoração da Semana da Biblioteca Escolar, que vai acontecer na segunda-feira da semana que vem, e a Biblioteca este ano desdobrou-se, isso é um trabalho que já vem há semanas, com o pessoal administrativo, com o pessoal de eventos, com o pessoal da informática, no sentido de fazer chegar às crianças essas histórias, porque uma das nossas tarefas é justamente cativar para o hábito da leitura que anda um bocadito esquecido. Com todas as dificuldades de fazer as crianças chegarem até a biblioteca por conta da logística da própria ilha e dos transportes, acabamos invertendo o processo e conseguimos, com o apoio da Câmara Municipal, levar o senhor contador de histórias às bibliotecas. E um dos questionamentos que tivemos durante as reuniões de planificação meu Deus do céu, as escolinhas pequenas das freguesias, às vezes elas ficam excluídas, como é que a gente pode fazer para atendê-las? E então, através dos contatos, muitos e-mails que foram trocados, muita conversa que aconteceu, temos procurado agregá-las nas escolas maiores e tentar fazer a atividade chegar ao maior número possível de jovens. Não tem sido fácil, mas, graças a Deus, temos conseguido com o apoio de todos. Neste final de tarde, vamos estar, portanto, a promover o lançamento da obra Nome de Flor, que tem um nome poético e cujo tema versa a respeito da memória, ou do desfazamento, do apagamento da memória. Nós, quando somos novos, nunca nos preocupamos o que é que vai acontecer quando chegarmos a uma certa idade. E depois, quando nos aproximamos dela, como eu, a gente começa a perder ou a ter lapsos de memória, que com o tempo vão se agravando ou não, e demonstra-nos a necessidade de continuar a manter a mente ativa para continuar avançando e convivendo e vivendo. E é isso que nós vamos estar a tratar aqui hoje. E eu passo a palavra para o Paulo Freitas, que eu agradeço a presença e a paciência, e, portanto, continuamos à disposição ainda para esses dias que vamos estar a trabalhar juntos. Obrigado. Eu é que agradeço, foi um prazer. Obrigado pelas suas palavras. Nós preparámos este momento com histórias e também com alguma música, por isso eu vou passar a palavra, como ontem aprendi a Carolina a dizer, a minha sobrinha, as músicas. Carolina, tu disseste que a música se toca também com as mãos? Como é que era? Porque a música tem a voz das mãos? Qual coisa assim que a Carolina disse ontem à noite? Mas queria dizer que agora serão mãos de música.
senhor diretor sem papel, resolvi escrever porque às vezes alongo e outras vezes perco. Acabamos de escutar Robert Schumann na sua obra OP 68, número 14, e Johann Sebastian Bach, Prelúdio 556, em Fá menor, ou neste caso maior. E é maior também o desempenho da Carolina ao piano, na sua atitude e dedicação à música. Vamos ouvir de seguida Olhos Castanhos da Ilha de São Jorge, pelas mãos do mestre Tiago Toste, no arpejo da viola da terra. Porém, na impossibilidade de estar presente, fisicamente, vamos usar a tecnologia e será também acompanhado ao piano pela Carolina. E o Tiago tem uma particularidade. O Tiago toca a viola da terra, desde pequenino, mas ele consegue arpejar a viola de forma que faz a melodia e o acompanhamento ao mesmo tempo. Tem uma forma diferente de manusear um instrumento, parecendo que em cima do palco estão mais do que um a tocar e é só eu. Carolina, vamos a isto? Sintam-se em casa porque eu também... É como se estivesse e estou em casa. Ora, vamos aqui. Quem nunca sentiu saudades, no singular e no plural, e que bom que é esta melodia que nos permite voltar no tempo, mas também antecipar as coisas. Aprendi a plantar sonhos na linha do horizonte, aguardando pacientemente por ventos de bonança, sopros favoráveis para que pudesse erguer os mais belos e altivos palácios de pura imaginação, pautada pela energia do amor e da perene criança que assumidamente em mim se anuncia, misturando-se com o homem que, nascido poeta, é igualmente fabricador de encantamentos, através das histórias inventadas, contadas, recontadas, que preenchem lugares especiais no mundo e dentro das pessoas. Sem nenhuma dúvida, o mundo é a grande invenção e ele cabe em todas as histórias possíveis e imaginárias. Aprendi também a semear e a regar as palavras que livremente, dentro de mim, prespaçam a abóbada celeste, acreditando que a vida se constrói seguramente de tanto a imaginarmos com as emoções e com o vigor indomável dos nossos corações.
Na vida aprendi a superar obstáculos, a suportar as dores de crescimento, a separar-me de lugares e de pessoas que, entretanto, deixaram de fazer sentido, aceitando que tudo faz parte da viagem e a não permitir que as definições atiradas ao ar, assim como as palavras ditas, ditassem até ao presente a minha atitude de estar na vida e o meu desembaraço de viver desta forma e me privassem da minha interação e descoberta pessoal, de mim comigo mesmo e de mim com o mundo, onde é expectável que cada pessoa escreva e viva a sua história apenas genuinamente e, se possível, completamente feliz, sem coagir e determinar a emancipação de terceiros ao redor. Poder estar aqui, acendendo dentro de mim, no âmago da alma, este doce momento, como quem ateia um fogo invisível nas lembranças que nos unem, ou eventualmente como uma raiz frutificada pelo tempo, que nos aproxima a todos e a todas num enlace mais ou menos legitimado pelo tempo, pela cumplicidade, pela consanguinidade que temos e não necessariamente por esta ordem, e levando este hoje, este agora, a um privilégio e uma dádiva. Sinto-me honrado com a vossa leal presença, estimado e amparado a seguir em frente, alargando as margens da realidade, fazendo a vida maior e as memórias do passado, trazendo de novo à luz do dia, para que nos temperem as ausências, as saudades, as solidões e multipliquem as nossas melhores razões para a abundância dos afetos. Estamos na casa feita de livros por excelência e de muitas histórias com H e sem H. Em analogia com todos os livros, também as nossas histórias são narradas com os contornos distintos que versam as linhas da permanentemente separação, ao final feliz, de vivermos animados para sempre. Sempre dentro das nossas lembranças, sempre nas campânulas do tempo que guardamos imortalizadas, nas fotografias que tiramos, nas histórias que escrevemos, nos abraços onde nos guardamos, entre tantas outras estratégias que fabricamos para nos agarrarmos ao fulgor do tempo que nos esgota a existência. Grato pela vossa tão estimada presença. É bom estar em casa, sentir-nos parte da ilha, das pessoas, sendo que a minha casa será sempre qualquer lugar que emane paz, concórdia, esperança, bondade e este arauto de sopro de liberdade. Estar aqui neste espaço celebrando a memória da minha avó Rosa Linda e neste gesto trazer à tona do tempo lembranças carregadas de coisas especiais, assim como a grande pereira da avó que enchia de doces e sumarentos frutos a rua e o quintal, é incontornavelmente arrebatador e inigualável. Celebra a avó e tudo o que ela ou dela ficou em todos nós. Celebro a avó e espero que este livro, Nome de Flor, nos preste auxílio na arte de sermos capazes de amar até o fim. Que não nos faltem as razões para nos partilharmos uns com os outros, fazendo do mundo, preferencialmente, um lugar de compaixão. Sem mais delongas, deixo-vos com a história. Ela falará por mim, enquanto autor, pela avó, pela mãe, pelo pai, pela família. Era uma vez, porém, descortinando a madrugada das palavras acordadas nesta história, passarei a palavra à minha irmãzinha, que dispõe da magistral faculdade de nos encantar com as suas narrativas e manchas de textos poéticos, explorativos, divertidos, contestários ou contestatórios, pois cedo encontrei nela as competências inúmeras para se igualar ou ir além de outros escritores, de outros escritos e escritoras. Faço uma ressalva, mesmo que sem obra, publicada e reconhecida, sempre lhe admirei a audácia e o vigor da sua arte narrativa e fluente e magética. Mana, grato por estares aqui a dividir comigo este
momento. E a palavra é tua. Boa noite. Sim, está baixinho, mas está. Boa noite a todos os presentes. Eu não sei se me farei ouvir assim. Vão ouvir aí no fundo. Então, posso ouvir. Ok. Eu vou abrir um parênteses para dizer oh my God, mas os Estados Unidos, oh my God, eu estou Tramarina da Silva. Porque depois disto, eu não vou ser nada eloquente. Vejo na sala um médico cirurgião, um pneumologista, e eu precisava de um cardiologista neste momento. Mas vamos tentar conter. Portanto, boa noite a todos os presentes e obrigada por aqui estarem. É na qualidade de convidada para apresentar este livro de Paulo Freitas que tomo a liberdade de proferir e endereçar em nome do Paulo, dos nossos pais, Manuel e Fátima, irmã Natália e sobrinhos Carolina e Tiago, o privilégio que é a vossa companhia, o vosso carinho, a vossa estima e amizade neste especial e único momento que muito honra a família Freitas, nomeadamente o Paulo Freitas, o escritor e ilustrador do livro Nome de Flor, em homenagem à avó Rosalinda. Não só os sentimentos criam palavras, também as palavras criam sentimentos, disse-o inteligentemente Raul Brandão. Que todos possamos hoje sentir neste espaço, através da escrita do Paulo, sentimentos novos, sentimentos às vezes aparentemente esquecidos ou ignorados, mas que estão lá em nós, disfarçados de outras coisas, que nos distanciam mesmo quando tão próximos estamos de algo ou de alguém. E que ao senti-los criemos palavras e que com essas palavras criemos sentimentos. Todos somos capazes para ajudar. Existem aqueles que nos fazem pensar. Os poetas. Eu quero entoar aqui de forma diferente. Todos somos capazes para ajudar. Existem aqueles que nos fazem pensar. Os poetas, os escritores, os filósofos, os pensadores. Essa gente bafejada pelo dom da escrita, que vão lá pôr o dedo na nossa ferida, na nossa consciência ou na nossa alegria. E são inúmeras as situações onde nos retratamos. Bem-ajam todos os nossos escritores e escritoras e bem-ajam pessoas como o Paulo, que inserido neste painel, que é árduo, nem sempre acarinhado, com o devido mérito, por constar no leque das artes tidas como menores, como se não devêssemos tudo à literacia, como se não fosse importante não só saber ler e escrever, como também ter à disposição opções de cariz literário, contribuindo para o nosso crescimento individual e coletivo. Bem-aja o Paulo Freitas, pela persistência, pela força criativa, que de si emana, pela sua autenticidade, pela capacidade de brincar a sério com as palavras, como em criança brincava descontraído com os seus brinquedos. Bem-aja o Paulo Freitas por enquadrar o painel de escritores açorianos e neste registro no mundo infantil que não exclui, porém, nenhum leitor. Indubitavelmente, mais uma pérola no mundo da literatura infantil, dentro de um arquipélago ladeado de mar, e que tanto teve o Paulo Freitas de ir ao mar e de voltar ao mar, para de novo ir ao mar e regressar do mar, trazendo ora alento, ora desânimo na sua bagagem. Mas eis que triunfou. É por isso que em tom jocoso costumo dizer que é mais fácil fazer um filho do que escrever um livro. É então que na página 6 o Tiago fará as honras de abrir a porta da casa da avó. É a nossa avó, mas é também, doravante, a vossa avó. Todos aqui estarão dentro de momentos a pensar nas suas avós.
as que estão em casa à vossa espera, as que estão no lar de idosos, em casa de uma tia, no hospital internado, a ter cuidados. Algumas gostam e ainda podem morar sozinhas. Outros, como nós, guardam-nas no coração, porque fisicamente já não estão connosco. Todos temos avós vivas e avós falecidas, mas os mortos só morrem se os vivos os deixam morrer. E o Paulo, que é animador sociocultural, num lar de idosos, e acompanha de perto muitos idosos, sabe muito bem dar-lhes vida, ânimo e juventude, e não deixar morrer de forma nenhuma ninguém. O Paulo não quis que as suas avós morressem e eternizou-as. Como fez? Embrulhou-as cuidadosa e delicadamente em 2 autênticas pérolas. A avó Rosalinda faleceu um pouquinho antes de morrer, porque a memória, como a sua filha Fátima, minha nossa mãe, a quem confortamos, marido, filhos e netos, com um abraço apertadinho, diz na página 32, a mamã acredita que há um lobo mau a devorar as memórias da avó. Porque era tão bom aquele tempo onde existia uma figueira que religiosamente aos domingos esperava por um sambinho azul de matrícula, vejam lá como ainda me lembro, AT 2437, conduzido por um pai muito e sempre dedicado à família, por uma mãe sempre atenta a que nada nos faltasse, e 3 crianças que saltavam do carro a correr como se tivessem estado reclusas. Eu, o Paulo e a João. E quando entrávamos na casa da avó dos Céus, porque visto está, morava nessa freguesia, parecia que chegávamos a um lugar mágico. Hoje acredito que era mesmo um lugar repleto de encantos e de magia. A avó dos Cedros, mulher muito prendada, recebia-nos sempre a sorrir e adivinhávamos, naquele arredar de cortina na janela da cozinha, uma avó feliz por ali ter-nos ido. A casa da avó tinha coisas giras e diferentes. Galos com penas transparentes, galinhas que miavam sempre que estavam contentes e até um gato que aprendeu a ladrar, conforme se pode ver na página 16. Mas o autor vai mais longe. Ele sabe que a arte da escrita implica expansão, implica uma confissão verídica ou fictícia, e a criatividade muito patente no Paulo remete-nos para uma figueira que, junto à ribeira, atravessa a sala da avó, como se pode ver na página 9, e como se a figueira pudesse viver dentro de uma casa que tem um teto e as janelas fechadas. Havia também um colchão feito de folhas de milho e nós éramos tão felizes a agitar aquelas folhas que acabavam amassadas de tanto saltarmos a nossa felicidade de irmãos em cima daquela cama tão engraçada. Como o tempo nos sopra para a frente, como se soprássemos as velas de um bolo em dia de aniversário, os anos foram causando mudança em todos nós. E a avó, que sempre nos brindava com bolos, caramelos, sopas e guisados, nas visitas ou durante as férias, com a chegada do outono, ficou diferente. É aqui que o escritor, o neto desta avó, que contava ao menino a história do capuchinho vermelho, percebe que só há uma forma de ajudar a sua avó. Não podia ser como fazia com os seus brinquedos. Afinal, a avó tinha um lobo mau escondido dentro da cabeça e era um assunto delicado, como o motor do seu vai-vem espacial preferido. Na página 32, não se assustem, mas se abrirem o livro, nessa página vão se deparar com um enorme lobo preto, com os dentes capazes de nos comerem numa só dentada. Para avivar a memória da avó, começou a contar-lhe a história do capuchinho vermelho, perguntando-lhe por que tinha os olhos tão grandes. Mas era imenso o vazio. Porque tinha as mãos tão grandes, mas ela acabou por esquecer tão bem para que serviam as mãos. Ainda lhe disse, com ela embalaste a minha mamã e mais 5 filhos, plantaste flores, pregaste botões, cuidaste da figueira, adoçaste os figos, mas não surtiu grande efeito.
colocar dentro do meu livro outra história tão conhecida de todos nós e onde, mais uma vez, os lobos são caracterizados de maus, como na história dos Três Porquinhos, e curiosamente o lobo nunca se safa bem. Um dia, acredito que este meu irmão, de imaginação fértil, escreverá uma história onde haverá um lobo bom, que será amado e estimado por todos, porque todos temos bom e mau. Um dia acredito que este meu irmão de ideias em modo relâmpago escreverá uma história sobre uma girafa anã. Também acreditam, então conhecem de facto o Paulo. E escreverá outra sobre uma tartaruga mais veloz que a Rosa Mota. Surpreendentemente, a avó dos olhos verdes vem ter connosco na página 43 e pergunta pela compota de Amora. Naquele momento, diz o autor, diz o neto, bem na minha frente, a avó estava de volta, com os mesmos olhos verdes e o mesmo sorriso com que eu aprendi a amá-la desde pequenino. Esta pérola dedicada à avó Rosalinda contém natureza e percebemos o quanto gostávamos e apreciávamos a relva, as flores, as aves de fruto, as rãs, as borboletas. Hoje quase que as roseiras e os figos e as abencas foram engolidos pela tecnologia. Serve também o presente livre para nos fazer lembrar que nunca devemos de desistir de quem, sem querer, por conta da doença, se esquece de nós ou nos deixa de conhecer. Porque ela não sabia quem éramos, mas nós sabíamos quem ela era. Obrigada, mãe, obrigada, pai, por terem cuidado da avó, como se ela soubesse disso o tempo inteiro. E agora permitam-me ler aqui José Luís Peixoto, porque nós somos 5. E tem muita gente aqui que já não tem pai e mãe, nós temos essa bênção. Depois vieram mais 2 rebentos, providos do ventre da minha irmã Natália. E eu gostaria de ler aqui esta grandeza e este temor, mas por enquanto ainda é um privilégio. José Luís Peixoto, que eu tive a honra de conhecer e de trocar uma conversa muito afável com ele e elogiosa, por acaso, de ambas as partes, o que me contentou. No seu livro, A Criança em Ruínas, tem este poema. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde come sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Neste momento, o pai que ajudou a cuidar da avó está a ser um bocadinho ajudado por nós, mas está ali perfeito. Está tudo a correr bem, mas a vida é um ciclo. E era isso que eu queria partilhar convosco, este meu contentamento, este ensino a todo este painel, que é esta graça de ter aqui na plateia a filha da minha avó, a Fátima, a filha número 4. É a 4ª filha. E agradecer uma vez mais a vossa presença. E agora vamos prosseguir noutros registros. Obrigada a todos pela atenção que me dispensaram e obrigada pela vossa presença. É curioso que eu também na terceira, sempre que leio textos, vou deixando as folhas cair pelo chão. Desta vez não o fiz, mas pensei em fazer. Mas como estava muito perto do chão, disse, não faz o movimento sexy, não vou fazer as folhas cair.
Fiquei com as folhas guardadas. E ela esparramava as folhas todas no chão. Muito bem, mas é incrível como há coisas que deve ser genética, porque eu faço isto, agora ela faz. Ok, gostava só de terminar agora Eu diria com... mais plágio. Gostava de dizer que nós vamos escutar mais um original do mestre da Viola da Terra, o Tiago Costa, intitulado Dentro do Teu Olhar, e a seguir outro original de Sonhos da Matilde, que foi feito para a filha dele. Espero que gostem. Obrigado. Ser escritor não me acrescenta nada que não seja igual à minha verdadeira essência de pessoa e de cidadão. Sou escritor porque sou pessoa. Permitam-me terminar dizendo que sou escritor porque vejo com o coração e uso as palavras para que fiquem erguidas no chão como sentinelas e faróis. Por tudo, o meu mais sincero obrigado. Dos patrocinadores, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a Junta de Freguesia da Ilha Terceira da Ribeirinha e também a Junta de Freguesia da Ilha de Faial, a Ribeirinha, ao excelentíssimo amigo também, diretor da Biblioteca João José da Graça e o seu grupo de colaboradores, que são sempre muito prestados e amáveis para comigo, de quem eu fico extremamente agradecido e reconhecido, ao público presente, à minha família e em destaque ao Tiago, à Carolina e às minhas irmãs Natália e Sãozinha. Por último, mas em elevado lugar de destaque, peço-vos mais um aplauso para o mestre terceirense da Viola da Terra, Tiago Toste, e a todos e todas que foram intervenientes, direta ou indiretamente, neste evento. Obrigado. E agora, um beijinho à minha mãe, e ela será sempre o meu jardim preferido. Vamos então à história. Mais uma vez o Tiago só pode estar aqui, mas ele está. E está bem, porque os amigos prestam-se a isso. O Tiago é uma pessoa generosa, ele presta-se a gratuitamente ficar assim. Tiaguinho, vais começar. Vou baixar um pouquinho mais. Se calhar não, vamos ler sempre. Projeta a voz e vamos lá. Podes começar. Casa da avó, cheira a madeira e a árvores. Tem pássaros aninhados no interior das paredes de pedra. Cheira também a caramelos de açúcar e a tinta. Há uma velha figueira inclinada junto à ribeira que atravessa a sala da casa da avó, onde inesperadamente surgem as primeiras borboletas do jardim. Sempre as achei tão leves e tão frágeis, brancas, quase na totalidade, com duas manchinhas pretas nas asas superiores e um contorno carregado a negro. Cedo, aprendi a distinguir as lagartas e a conhecer os seres alados em que se transformavam, muito antes de aprender a juntar as letras e a voar com as palavras. Sei que a lagarta da couve se transforma sempre na borboleta branca com as duas manchinhas pretas. Todos os dias, a avó deixa-me cuidar da ribeira. Parece uma bailarina em pontas, esvoaçando ao romper da luz, como se fosse uma fada com a sua varinha de condão. Delicadamente, vai bebendo em azeite um rolinho de algodão, retirado do frasquinho de vidro azul que traz seguro na mão. Pouco a pouco, inicia um bailado de afagos, pousando com ternura a pontinha dos dedos em cada fio e, naquela fada, tem o primor de uma mãe. Com a mesma dedicação, repete o gesto figo a figo, enquanto se assegura que os
casa da avó que aprendeu a ladrar. Dei-lhe o nome de Lula, porque ele é diferente no olhar e um pouco mais delicado do que os outros. Há também um galo com penas transparentes e 3 galinhas que miam sempre que estão contentes. A avó está preocupada, porque uma das galinhas desapareceu. Eu gosto de ficar sentado junto à ribeira que atravessa a sala. É lá que vivem as rãs que nunca viram o mar. Sempre me questionei: por que é que não se deixam levar até ao fim da corrente? Mas depois percebi que a noite chega e elas vestem-se de luar e dão grandes concertos sinfónicos de ópera. E é esse o verdadeiro segredo da felicidade. Sermos quem somos e como somos, exatamente onde estamos. O colchão da casa da avó, onde costumamos dormir, é feito de folhas de milho. No silêncio da noite, quando nos movemos, há barulhos esquisitos dentro do colchão. As folhas parecem agitadas por um vento invisível. Será que anunciam uma tempestade? Imagino, entusiasmado, o chão da casa da avó cheio de folhas a rodopiar pela manhã. A avó murmura, quase num sussurro, com aquela sabedoria que faz tudo parecer natural, que era assim que se enchiam os colchões quando ela era criança e brincava descalça com a sua boneca de pano. A avó tem nome de flor. Ela prefere as vermelhas, lembram-lhe as paixões e o amor. Rosa Linda. Sempre me pareceu um nome encantado, como se anunciasse a chegada das flores e dos insetos, que ainda hoje me fascinam pelos zumbidos estranhos que fazem enquanto voam. Eu e as minhas irmãs passávamos o verão na casa da avó. Mas naquele ano, quando as férias terminaram e o outono chegou, a água estava diferente. Parecia uma lagarta a fechar-se num casulo, como se fosse aos poucos transformar-se em outra coisa. Esquecia-se agora do seu nome e de ser a bailarina da figueira. E passou a sentar-se dentro da ribeira, que atravessa a sala com um olhar sem rumo, a zarpar grandes navios feitos da louça onde, repetidas vezes, servira deliciosas refeições e os seus bolinhos de arroz. Contei à mamã que a avó parecia perdida naquele enorme bosque que crescera pelos recantos da casa onde ela sempre viveu. A mamã segredou-me que o outono muda não só as árvores, mas também as pessoas, e pediu-me que ficasse atento para que a avó não se perdesse ou magoasse naquela imensa floresta. Fomos viver para a casa onde as árvores cresciam por detrás das cortinas bordadas à mão e das janelas de acácia pintadas de branco. Mas a avó nunca mais regressou daquela viagem, que a deixou com menos palavras e sem os gestos com que nos habituou a conhecê-la. Durante algum tempo ainda voltava, mas logo desaparecia tão misteriosamente como chegara. Começou a esquecer-se também de semear as flores ao longo do caminho de terra que nos levava aos degraus da casa, onde os pássaros e as borboletas se aninhavam nas paredes erguidas de suor e de afeto. A mamã acredita mesmo que há um lobo mau a devorar as memórias da avó. Habituei-me por isso a desmontar tudo o que a avó fazia ou dizia, como sempre fiz com os meus brinquedos avariados, mas o lobo a que a mamã se referia só podia estar escondido dentro da cabeça da avó. E nessa parte eu não podia mexer, porque é delicado como o motor do meu vai-vem especial preferido. A avó começou a esquecer-se de tanta coisa que a mamã passou a pentear os seus cabelos, a recordar o seu bonito nome de flor e a dar-lhe a sopa enquanto juntava também na colher pedacinhos de ternura e de amor. O papá aprendeu a reinventar as histórias estranhas que a avó contava. Era divertido trocar o nome às coisas, dar-lhes um novo significado e uma nova utilidade. Porque não pode legar de ser um pente e um guardanapo um tapete, e uma cadeira chamar-se baloiço e uma banheira um rabanete.
Trêmula, como as asas de uma frágil borboleta, a sua voz começou também a desaparecer. Balbuciava apenas pedacinhos de palavras. Tentei avivar na memória com a mesma história que me contava ao adormecer e perguntei-lhe por que tinha os olhos tão grandes. Mas era imenso o vazio estampado no olhar perdido da avó. Tudo tinha começado a ficar diferente com a chegada daquele outono. Todos ficámos diferentes. Porque tens umas mãos tão grandes, avó? Mas ela acabou por esquecer também para que serviam as mãos. Com elas, embalaste a minha mamã quando era pequenina, cuidaste da figueira, plantaste flores, fizeste bolachas e pregaste 1000 botões. Foi junto delas que segurei o pintainho amarelo que nasceu da tua galinha que havia desaparecido e que regressou com uma ninhada de pintainhos a piar-te contente e alguns com bigodes de gato transparentes. Já te lembras para que servem as tuas mãos? Tens uma boca tão grande? Perguntei com a mesma admiração na voz que ela colocava quando me contava a história. Surpreendentemente, a avó perguntou pela compota de amora que fizemos em agosto passado, precisamente no dia dos anos da mamã. Está aqui! Respondi-lhe entusiasmado. Aqui, no armário onde guardas as tuas receitas de memórias doces. Naquele preciso momento, bem à minha frente, a avó estava de volta, com os mesmos olhos verdes e com o mesmo sorriso que eu aprendi a amá-la desde pequenino. Assim, como se o outono ainda não tivesse chegado e a avó continuasse a ser a bailarina da figueira. Perguntou-me se o capuchinho já tinha encontrado a avózinha. Disse-lhe que sim, que estava precisamente a falar com ela, como sempre fazia quando a visitava na floresta. A avó sorriu e acenou levemente com a cabeça, como se tudo estivesse exatamente onde sempre esteve. E sentámos todos à volta da mesa de madeira, onde tantas vezes já tínhamos sido felizes, e brindámos ao amor que nos unia naquele raro momento de lucidez e de felicidade. E bendito o louvado quando está contado. E para que conheçam um bocadinho mais da avó, vou mostrar-vos aqui mais um cheirinho da avó. A minha querida avó dos Cedros, até hoje eu recordo assim, por ter vivido quase toda a sua vida na freguesia dos Cedros, na ilha do Faial, onde também nasceu a minha mamã. Aos domingos, visitávamos a avó, na sua casa plantada na margem da ribeira, onde as rãs se perdiam dentro dos charcos escuros e também ao longo das pequenas poças de água parada e turva, nas quais pequenas libelinhas encarnadas pousavam de quando em vez breves segundos a descansar as asas. À nossa chegada, a avó afastava a cortina e acenava do lado de dentro da janela, onde ali, depois da azáfama doméstica, se sentava a ver o tempo florir as roseiras, os seus malmequés preferidos e as suas flores de salva gigantes, a que chamávamos malvões. Aquele gesto tornou-se igual sempre que a visitávamos e era habitado por um sorriso de ternura que irradiava uma imensa alegria no quinteto musical dos nossos corações. A casa da avó tinha o resto de chão em terra batida, calcada pela rotina dos anos. Ali nasciam livremente avencas e fetos, como se fossem relíquias ou espécimes de um jardim de Éden misterioso, endémico e botânico, de um qualquer duende ou fada. Nesse espaço a avó lavava delicadamente a roupa numa tábua torneada, chamada de lavador, numa ceira antiga com arcos de metal a cingir as costelas de madeira
E mais tarde, numa grande pana de plástico verde cor de menta, onde enxaguava e torcia peça a peça. A água, entretanto, escorria, gotejando por entre os seus dedos e mãos, como se fosse um aguaceiro a cair nas nuvens. Havia uma pereira a tocar o céu e flores ladeando o caminho até os degraus de pedra que alcançavam a porta da cozinha por onde sempre entrávamos. Havia também uma ponte por cima da ribeira e uma retrete com uma cortina ao fundo do quintal. Avistávamos do curral das galinhas e do galo a velha figueira, enraizada na encosta do valado que acompanhava o curso da água da ribeira. A tia Délia, a irmã mais nova da mamã que vivia ainda com a avó, arranjou um gato. Naquele verão descobri que os gatos também caçam e comem gafanhotos. A ribeira permitia-me ser rei, descobridor, pirata e permanentemente um sonhador. A ribeira era a minha casa na árvore, o sótão e o alçapão para um mundo gigante e raro de realidade misturada com a minha fantasia de criança. A cada viagem de ida e de volta, deitado em cima da bagageira, por detrás do banco traseiro do nosso carro azul metalizado, vendo as borboletas ao longo do percurso cruzarem a estrada e as estrelas vestirem a noite de pontinhos cintilantes, dei por mim crescido e já sem caber mais naquele lugar encantado e mágico onde as vozes dos meus pais e irmãs se misturavam com os sons do motor, do carro e tantos outros pululando na minha cabeça e imaginação. A avó visitava-nos de tempos a tempos, vinha numa caminhoneta de passageiros ou por vezes a pé. Sempre que a vislumbrávamos ao longe, corria a abraçá-la. A avó trazia caramelos de açúcar, embrulhados em papel de seda e sacos transparentes, cheios de aparas de hóstias que fazia para a igreja. A avó chamava-se Rosalinda, mas curiosamente sempre nos disse que o seu nome era Rosalinda. E para nós, a felicidade fazia-se e faz-se de pequenos gestos de amor. Somos todos maiores quando estamos juntos. Somos nós que fazemos a diferença no mundo e que acrescentamos a nossa e a vossa história. Obrigado por acrescentarem a minha, por me ajudarem a chegar mais longe, a levar a avó. Eu quero ir mais longe com o objetivo de encher o mundo de amor. É só isso que eu quero. Obrigado. Se quiserem autógrafos, eu dou.